irmã, seja muito bem-vindo a mais uma aula de escola dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. Com muita alegria que nós recebemos você para mais um estudo sobre Cristologia. E assim, eu quero convidar você a, junto comigo, a cantar essa canção do Inário para o Culto Cristão, Ele é meu e teu Senhor. Salmo 145, verso 20, nos fala: o Senhor preserva todos aqueles que o amam. O Senhor, o nosso Senhor. Cante comigo essa canção. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é o meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre o teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que adora conduz, pois é Ele o teu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é o Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Nós te adoramos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Nos submetemos à tua soberania, ao teu poder, e te imploramos pela iluminação de teu Santo Espírito. Em nome desse Jesus, o nosso Redentor e Senhor, o nosso Salvador e Rei. Em nome dele que oramos. Amém.
Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre cristologia, ou seja, sobre a doutrina da pessoa e da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. O parâmetro que nós temos usado para o estudo da pessoa e da obra de Cristo Jesus é a sua revelação histórica, como nosso Senhor se revelou ao ser humano através dele mesmo. Na nossa primeira aula nós vimos a sua obra terrena. Vimos como Jesus foi reconhecido como profeta, como Jesus agiu como um sacerdote que se ofereceu a si mesmo. Nós vimos esse nosso Senhor como aquele que agiu de forma tão bondosa, tão maravilhosa, diante daqueles a quem ele veio salvar, de uma forma de servo, porque ele assumiu forma de servo. Jesus, profeta, Jesus, sacerdote, Jesus, servo, e um servo sofredor. Na aula passada, nós estudamos sobre a obra escatológica de Jesus, a partir da concepção de escatologia como algo por vir. Não a nossa escatologia propriamente dita do hoje, na nossa expectativa quanto ao futuro, mas a expectativa do povo hebreu. Aqueles que aguardavam a vinda do Messias, aqueles que aguardavam a vinda do Filho do Homem. Jesus, ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, a palavra de Deus dada ao povo hebreu. Assim, Jesus agiu como Messias, como ungido. Jesus, o próprio Deus, se fez homem, sendo filho do homem. Na nossa aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco de Jesus na sua revelação histórica, naquilo que se refere à sua obra presente, a sua obra do hoje, a sua obra do agora. Como ele, na experiência de cada um de nós, ele se revela a cada um de nós, na nossa experiência diária, cotidiana, na nossa prática cristã. E isso se dá porque no passado, o nosso Senhor Jesus, ao agir como profeta, sacerdote, servo, posteriormente sendo reconhecido como o Messias, como ungido, como o Filho do Homem, ele se fez Senhor e Salvador na vida daqueles com quem ele teve contato, assim como se faz Senhor e Salvador na minha, na sua vida hoje, no agora. Esses dois títulos são a maior expressão da obra presente, da obra realizada hoje. Esse hoje contínuo nos nossos irmãos do passado, foi o presente, foi o hoje deles. Para mim e para você, é o nosso hoje agora. Para os nossos irmãos, que ainda virão a crer, aqueles que ainda se converterão, será o presente deles, para a glória de Deus. Quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no livro do profeta Jonas, no capítulo 2, no versículo 9, para a partir desse texto, nós falarmos um pouquinho a respeito da obra tão maravilhosa desse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos diz assim o verso 9, capítulo 2 do livro do profeta Jonas, mais especificamente a última frase desse verso, quando Jonas, do ventre do peixe, faz uma oração a Deus e diz o seguinte: ao Senhor, a Yahvé, pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Obviamente a obra presente de Jesus se refere ao nosso tempo. Obviamente a obra presente de Jesus se refere ao hoje, ao agora. E os dois títulos que explicam a obra presente de Jesus são justamente os títulos mais falados nos nossos hinos, nos nossos cânticos, nas nossas orações. Costumeiramente chamamos Jesus de Senhor, continuamente chamamos Jesus de Salvador. Mas o que é que significa dizer que Jesus é Senhor? O que é que significa dizer que Jesus é Salvador? Vamos começar falando um pouquinho da palavra Senhor.
Jesus é Senhor. E qual é o significado de Senhor? Nas Escrituras, na Palavra de Deus, como que o termo Senhor é tratado? Para a gente poder entender melhor esse termo nas Escrituras, nós precisamos reconhecer, nós precisamos nos voltar para o contexto histórico. Para os gregos, para os romanos e mesmo para os orientais, o Senhor, palavra Senhor, queria dizer déspota, aquele que governa, aquele que dirige, aquele que comanda. Esse título era utilizado para o imperador romano e também para o faraó egípcio. Senhor era usado tanto para os faraós quanto para os imperadores romanos. Havia uma ideia de que esse Senhor era um representante do próprio Deus. E também, para os deuses gregos, as divindades greco-romanas eram tratadas como Senhor. Para os judeus, diferente dos povos pagãos, Senhor é a tradução do hebraico Adonai. Os judeus eles tinham tamanho temor ao usar o nome de Deus, o nome Yahvé, o nome pelo qual Deus se revelou, que assim, quando eles liam no texto o nome, falavam Adonai. Esse costume ainda é adotado, ou você muda por Senhor, ou como alguns costumam falar, chamam de Eterno. São as duas formas possíveis de nós substituirmos o nome Yahvé ou Yahvé na nossa leitura, Senhor ou Eterno. Hoje, nas nossas Bíblias, de uma forma em geral, quando nós encontramos a palavra Senhor em letras maiúsculas, quando o texto hebraico escreve Yahvé, nós lemos nas nossas Bíblias em letras maiúsculas a palavra Senhor. Para os cristãos, Jesus não se autodenominou Senhor. É interessante isso. Mas esse título, Senhor, que era usado tanto pelos faraós egípcios quanto pelos imperadores romanos, título que era usado por Yahvé, título que os judeus usavam para se referir ao seu Deus, esse título foi usado pelos discípulos. Quando você abre, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 36, você vai encontrar o seguinte: a este Jesus, Deus ressuscitou, 2 verso 32 a 36, Atos capítulo 2, 32 a 36. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Verso 36. Esteja absolutamente certa, pois, a toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. É bonito também o reconhecimento do leproso, tal como narrado em Mateus capítulo 8, verso 2. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus é o nosso Senhor, à luz das Escrituras Sagradas, tal como lemos, por exemplo, no livro do Apocalipse, no capítulo 17, no verso 14, livro do Apocalipse, capítulo 17, verso 14, lemos assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois o Cordeiro é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Rei aqui é uma variante de Senhor. Os imperadores e reis eram chamados de Senhor. Jesus é o Rei dos judeus, Jesus é o Rei de Israel, ele está à destra de Deus. Alguns compreendem essa expressão fisicamente como um local,
a expressão Jesus está à destra, à mão direita de Deus. Só que quando entendemos a língua, o contexto histórico, linguístico do texto bíblico, destra é a mão de poder, é uma posição de destaque, de honra, é uma posição de poder, é uma posição de igualdade para com Deus, identificando que Jesus é o próprio Deus. Cristo, ele reina sobre a criação inteira. Cristo reina sobre a pequena igreja na terra. Cristo reina sobre tudo e sobre todos. A importância da igreja para o senhorio total de Cristo é muito mais do que uma mera compreensão, porque desde o ponto de vista espacial, desde o ponto de vista do espaço físico e mesmo do ponto de vista espiritual, a igreja é o centro de onde Cristo exerce a sua realeza invisível no mundo visível. A igreja é o corpo de Cristo no mundo. A igreja é o reino de Cristo no mundo. A igreja é o reino de Cristo demonstrado àqueles que nos enxergam, que nos veem. E assim, a realidade sobre o fato de que Ele é Senhor nos leva a alguma compreensão que devemos ter. Se você chama Jesus de Senhor, fica uma pergunta: Ele de fato é o Senhor da sua vida? Você tem se submetido à vontade do Rei Jesus expressa na palavra de Jesus? Você faz parte do reino, ou seja, você é um cidadão do reino. Você consegue compreender a vontade de Deus como uma vontade soberana, como uma vontade única, como uma vontade sábia? Jesus é o Senhor, é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Que a Jesus nós nos prostremos diante do seu poder e da sua vontade enquanto há tempo, pois no último dia haverá lamentação. Eu quero concluir essa parte, esse estudo sobre o título de Senhor, para nós passarmos ao estudo de Salvador, com dois textos. O primeiro deles está no livro do Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7. Quando lemos o seguinte: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de sua epístola aos Filipenses, assim nos diz, verso 9 ao verso 11: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você já o confessou como Senhor? Além de Jesus ser Senhor, Ele é Salvador. A palavra Salvador é um dos títulos mais atribuídos a Jesus. Inclusive, é o próprio significado do nome de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 21, você vai ler o seguinte: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus significa justamente Salvador. Assim, quando nós nos referimos a Jesus como o Cristo, nós identificamos ele como o Salvador escolhido. O contexto histórico muito nos ensina sobre esse título. Para os gentios, ou seja, para os gregos e para os romanos, os antigos heróis mitológicos também eram chamados de salvadores. O próprio imperador romano tinha esse título no sentido de que ele promovia a ordem, a paz e assim salvava os cidadãos. Já para os judeus, o único Deus, Yahvé, é o Salvador. O Salmo 136, por exemplo, é um grande hino ao Salvador,
quando fala das salvações que ele efetuou entre o povo de Israel. É interessante quando a gente abre o livro dos Salmos, e no Salmo 136, que é um salmo tão conhecido, é um dos chamados salmos responsivos, porque aqui é uma resposta. Nós vemos várias vezes, render graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas aí, à medida que você vai avançando na leitura do texto, vai se explicando, porque Ele fez os céus, porque Ele opera maravilhas, porque Ele estendeu a terra sobre as águas, porque Ele feriu o Egito nos seus primogênitos, porque Ele tirou Israel do meio dos egípcios, porque com mão poderosa e braço estendido, Ele separou em duas partes o Mar Vermelho, e assim o texto vai narrando, vai descrevendo as obras salvíficas, as obras de salvação, as obras de libertação que Deus operou na vida de seu povo. Salvador é sinônimo de libertador. Deus é o grande libertador do povo de Israel. Deus é o grande libertador do povo que saiu, que era escravo no Egito, mas saiu em liberdade do cativeiro. E não somente do cativeiro egípcio, quanto do cativeiro babilônico. Jesus é o Salvador. Segundo as Escrituras, Jesus é Salvador porque nos salva do pecado. Jesus nos salva do pecado e nos reconcilia com Deus por meio da sua cruz. E assim Ele nos torna participantes do seu reino de amor e de paz. Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, logo no início, primeiro capítulo, logo no primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Gálatas, nós encontramos isso descrito logo no início do texto. Está assim, Gálatas, capítulo 1, Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Essa expressão, Ele se entregou, Ele se deu, Ele se doou, para nos desarraigar, ou seja, para nos desenraizar, para nos libertar, para nos desagrilhoar, para nos salvar desse mundo perverso. O mesmo apóstolo Paulo, nessa mesma epístola, um pouco mais à frente, no capítulo 5, no versículo 1, vai dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ou seja, Jesus é o nosso libertador. Jesus é aquele que nos salva do pecado, nos salva da morte, nos salva da ira vindoura. E assim, eu começo a perguntar a você, meu querido, Jesus é o Salvador da sua vida? Mas afinal de contas, do que é que Jesus te salvou? É claro que Jesus hoje salva da enfermidade, que Jesus salva do perigo, que Jesus nos salva todos os dias, nos dando livramentos. Mas a grande libertação, a grande salvação que Jesus nos concede de forma perfeita, completa e eterna, é a salvação do poder do pecado. Ele nos libertou do poder do pecado e do medo. E se somos libertos, nós devemos compreender o que é liberdade. Liberdade não se trata de se fazer o que se quer na hora em que se quer, porque isso não é liberdade. Aquele que faz apenas o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, na verdade ele é um escravo da sua própria vontade. E é por isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Liberdade é nós termos a capacidade de caminhar pelo deserto. Liberdade é nós termos a capacidade de caminhar nesta vida com um novo olhar, com uma nova perspectiva. Liberdade é escolher entre o certo e o errado e fazer o que é certo na hora certa, do jeito certo.
O apóstolo Paulo vai nos explicar isso um pouco mais à frente nessa mesma epístola, capítulo 5, verso 13 a 26. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Para a liberdade é que fostes libertos, mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Jesus é o nosso Salvador, Salvador que nos livra da ira vindoura. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 10. E para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra, Jesus que nos liberta, Jesus que nos salva da ira vindoura. Essa salvação, ela foi uma salvação preparada, foi uma salvação anunciada, e nós recebemos essa salvação. Hebreus capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido inicialmente anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Não podemos negligenciar tão grande salvação. Jesus é Salvador, Jesus é o nosso Salvador. Esse nosso estudo de hoje, nós conhecemos um pouco desse Jesus na sua revelação histórica, a obra presente de Jesus. Jesus é Senhor, Jesus é soberano, Jesus é Rei, nós somos o seu reino, nós somos os seus súditos, por isso devemos obedecê-lo, por isso nós precisamos demonstrar ao mundo que nós somos aqueles que obedecem ao Senhor. Ele não faz isso nem por força, nem por violência, mas de forma gentil. Jesus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, nos chamou para sermos seus, nos escolheu, ressuscitou o terceiro dia e venceu a morte, e justamente porque venceu a morte e está vivo, Ele reina soberano sobre todas as coisas, e Ele é capaz de libertar. Jesus livra da morte porque Ele venceu a morte. Jesus nos salva da morte eterna porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus nos salva hoje, nos salva amanhã. Jesus já nos salvou e continua nos salvando dia após dia, nos fortalecendo, animando, confortando, direcionando. Por isso, meu querido, eu quero convidar você
que ainda não confessou a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, a fazê-lo isso agora, nesse momento. Entregue o seu coração ao Senhor Jesus, reconheça a sua obra, reconheça a sua salvação, reconheça a sua dependência e assim, ore ao Senhor, pedindo para que Ele tenha misericórdia de você, porque esse Deus é bondoso, porque esse Deus é misericordioso, porque Jesus se deu a si mesmo voluntariamente para que você tenha vida em abundância, vida eterna. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, que tem chamado Jesus de Senhor e Salvador, que um dia teve um encontro pessoal com Jesus, eu quero convidar você a renovar os seus votos, a se voltar em humildade e santidade diante de Deus, a buscá-lo com confiança e afirmar os seus passos nesse Jesus, reconhecendo Ele como o Senhor da sua vida, reconhecendo Ele como o Salvador da sua vida. E não importa o que temos vivido ou experimentado, o fato é que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Não poderíamos estar em mãos melhores. Essas mãos que um dia foram expostas, foram estendidas na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ser recebidos, para que eu e você fôssemos acolhidos, para que eu e você fôssemos salvos. Assim, para a glória de Deus, para a honra de nosso Senhor, eu quero orar com você nesse momento. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia. Que o nosso coração e a nossa mente se voltem agora para Jesus. Jesus, Jesus, Ele é o Salvador, o Jesus bendito em que cremos, Jesus em quem confiamos, Jesus em quem descansamos. Que em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, agora, nesse momento, ó Espírito Santo, haja sobre a vida daqueles que precisam que os seus corações sejam quebrantados. Desperta neles a nova vida, que a Tua obra se realize conforme o Teu poder e a Tua glória. E a nós que precisamos de avivamento, que o Senhor sopre sobre nós de forma tão poderosa, que assim sejamos reanimados, edificados, transformados, fortalecidos, para viver a vida que nos foi comprada em Jesus Cristo. Em nome dele que oramos. Amém, Senhor. Nós estamos chegando ao final de mais um dos nossos estudos e eu gostaria de fazer um convite a você. Nós já começamos a nossa escola bíblica presencial. Todo domingo pela manhã, depois do nosso culto, às 11 horas, nós começamos a nossa escola. Diferente dessa aula, nós estamos estudando uma temática separada, uma temática diferente. E não só isso, aqui nós vamos ter a oportunidade de nos rever. E não só isso, nós temos a oportunidade de conversar. E não só isso, temos a oportunidade de perguntar e discutir, refletir, tirar nossas dúvidas. Assim, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a estar presente na nossa escola bíblica dominical presencial, para que seja uma bênção na minha e na sua vida. Nesse momento, consagrando a Deus nossos dízimos, ofertas e o nosso coração, eu quero cantar com você essa canção, que vai falar a respeito dessa soberania, desse Deus maravilhoso, bendito, que nos salvou. Ele é o nosso Senhor. Senhor que não fez caso de ser o próprio Deus, mas a si mesmo se humilhou, assumiu forma de servo, se entregou por mim e por você, porque esse Deus tão tremendo, Ele também se importa comigo e com você. Cantemos ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe
acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Tu és tremendo, tu és tremendo. Receber a bênção, queridos. E o Senhor te abençoe, te guarde, e o Senhor faça resplandecer, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu